pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria e prática de controle 1. Hoje a gente vai tratar mais especificamente do projeto de controladores direto no domínio do tempo discreto, ok? Bom, então quando a gente faz o projeto dos controladores, apesar de a planta estar no domínio contínuo, a gente vai implementar os controladores no domínio discreto, como já discutimos na aula passada. Na última aula, nós fizemos uma abordagem de fazer todo o projeto do controlador no contínuo e depois aplicarmos uma aproximação, de integrais, que a gente viu na aula passada, e fazer a conversão do controlador contínuo diretamente para o controlador discreto. Tá? Então a gente viu lá algumas aproximações, a mais importante delas foi a aproximação de Tustin, ou trapezoidal, e a gente consegue fazer uma conversão direta com a relação entre S e Z, e aí substituir o controlador contínuo. A gente viu que isso dá alguns problemas, pessoal, porque eu não estou levando em consideração o sustentador de ordem zero quando eu faço esse projeto. Tá? Então hoje a gente vai ver uma outra abordagem, que eu vou discretizar a planta mais o sustentador de ordem zero e vou fazer o projeto direto no domínio do tempo discreto, ok? Quando eu faço isso, eu estou levando em consideração o sustentador de ordem zero, e aí sim, o projeto que eu obter aqui do controlador, quando eu aplicar ele na prática, vai ser um projeto mais preciso, vai ser exatamente aquilo que vai acontecer na realidade. Tá? Então, antes a gente deixou a planta contínua, projetou e discretizou o controlador. Agora a gente vai discretizar a planta mais sustentador e projetar o controlador discreto, que vai ser substituído aqui. Beleza? Bom, então para que a gente faça essa discretização utilizando o sustentador de ordem zero, pessoal, a gente tem que lembrar o que eu falei na aula passada desse modelo aqui, Então vejam, o sustentador de ordem zero vai entrar um sinal discreto, ele vai sustentar para virar um sinal S. Então, se vocês lembrarem, a gente tinha lá numa curva, tinha uns pontos aqui, ó, certo? Discretos. O sustentador de ordem zero, então ele vai manter esses pontos, Estão vendo? E assim por diante, Aqui eu estou fazendo o contrário. Aqui, mantém, e assim por diante. Tá? Então ele está transformando aqui um sinal discreto num sinal contínuo a partir de retas, que ele sustenta o último valor. Bom, eu falei para vocês na última aula, a gente pode modelar isso aqui como um pulso, em que eu tenho assim, eu vou ter aqui um degrau, um U de T, menos um U de T deslocado, T menos 1 aqui, ó. Certo? Então é como se o degrau viesse aqui, quando chega em outra amostra, ele tira isso daqui. Ele põe esse sinal que é subtraído. Então eu posso modelar isso daqui, pessoal, como 1 sobre S, um degrau, menos E na S TS, onde TS aqui é o período de amostragem, sobre S, ok? Então eu tenho um degrau e um degrau com atraso de uma amostragem. Isso aqui então é igual a 1 menos E na S TS dividido por S. Ok? Então esse aqui é o modelo do sustentador de ordem zero. Vou substituir ele aqui, ó. 1 menos E na S TS dividido por S. Beleza? Bom, como é que a gente vai fazer essa discretização aqui então do meu modelo com o sustentador? Então vejam, eu quero achar a G discreta, a GD, certo? Beleza, então isso daqui vai ser eu aplicar a transformada Z aqui, Aplicar a transformada Z nisso daqui, ó. Então vejam que quando eu for juntar as duas coisas aqui, ó, então eu vou ter 1 menos E na ST
S sobre S, G de S. Agora olhem só aqui, pessoal. Isso aqui eu estou falando que isso daqui é o sinal que está entrando aqui, né? E é o sinal que está saindo. Então isso aqui vai ser igual a U, né? De N menos a U de N menos 1. Né? Então vejam que é um sinal de atraso aqui. Ó. Isso aqui é igual a fazer assim. Ó. U de N menos U de N menos 1. Né? Quando eu aplico a transformada Z nisso daqui, ó, isso daqui vai ficar igual a 1 menos Z na menos 1. Então eu posso colocar para fora aqui da transformada Z. Então isso daqui vai ficar assim. Ó. 1 menos Z na menos 1, transformada Z de G de S sobre S. Ó. Ok? Então essa aí é a aplicação que a gente vai fazer para transformar a minha planta contínua numa planta discreta com um sustentador de ordem zero. Então esse aqui é o método de discretização chamado do método sustentador de ordem zero. Então vejam, se eu tenho uma G de S aqui, ó, eu pego a G de S sobre S, faço a transformada Z dela, multiplico por 1 menos Z na menos 1 e tenho uma função de transferência discreta. Ok? Daí, nesse caso, eu vou substituir aqui esse equivalente discreto aqui, ó. Substituo a GD aqui e aí vou projetar o controlador CZ, que é um controlador discreto. Né? Então faço o projeto perfeito com a planta já discretizada. Depois eu vou trocar, né, quando eu for para a prática, a planta é contínua, tem um sustentador lá, tem um amostrador e o controlador foi projetado corretamente. Então vamos aplicar isso aqui num exemplo para vocês verem como é que isso daí funciona. Vou apagar aqui. Vou deixar aqui para a gente lembrar. Ok, então vamos aplicar num exemplo, vamos pegar um sistema de primeira ordem genérico para ficar fácil da gente fazer na mão. Então vamos pegar aqui, ó, uma G de S igual a um A sobre S mais A, tá? Então uma planta de primeira ordem e vamos discretizar ela aqui, ó. Então vejam, o GD de Z vai ser igual então a 1 menos Z na menos 1, transformada Z de A, S, S mais A, né? Então veja que eu estou fazendo G de S sobre S. Ok? Beleza, para eu fazer essa transformada Z aqui, eu vou fazer, né, achar os coeficientes de novo a partir da expansão em frações parciais, voltar para o domínio do tempo, né? E depois eu faço a discretização daquela função e a transformada Z equivalente, tá? Então vejam, pegando só essa etapa aqui, né? Vamos fazer aqui, então isso daí vai ficar assim, ó, A sobre S, S mais A, isso aqui é igual a um K1 sobre S mais um K2 sobre S mais A, certo? Então o K1 aqui vai ficar 1, né? Então vejam, eu escondo o S aqui e troco o S por 0, então fica 1. K1 igual a 1. E o K2, ó, eu troco aqui e troco por menos A. A menos A, então vai ficar menos 1. Menos 1. Ok? Agora eu posso voltar aqui fazendo a transformada inversa. Eu vou ter aqui então que o meu y de t vai ser igual a 1 menos e na menos a t, u de t. Certo? Beleza. Então agora, para eu
pegar a versão amostrada disso daqui. Então eu vou escolher aqui, vai dar y de n. Vai ser igual então a u de n menos... Então aqui eu vou fazer aquela conversão, né, pessoal, que a gente redefiniu a exponencial. Então isso daqui vai ficar e na menos ATS na n, o de n, tá? Então vejam, e na menos ATS, onde TS aqui é o período de amostragem, na n. Beleza, agora vamos fazer a transformada z disso daqui. Então isso daqui vai ficar assim, y de z vai ser igual. Então, aqui eu tenho um degrau, vai ser, deixar tudo no atraso aqui, então vai ficar 1 sobre 1 menos z na menos 1, que é um degrau, menos, agora essa exponencial aqui então vai ficar 1 sobre 1 menos e na menos ATS z na menos 1. Ok? Então agora eu posso voltar para cá. G de z igual a 1 menos z na menos 1, que vai multiplicar então 1 menos z na menos 1, 1 menos z na menos ATS z na menos 1. E aqui vai ficar 1 menos z na menos ATS z na menos 1 menos 1 menos z na menos 1. Ok, então vejam aqui, eu posso cortar aqui. GD de z então vai ficar igual, aqui vai ficar 1 menos 1, então vai ficar z na menos 1, 1 menos e na menos ATS dividido por 1 menos e na menos ATS z na menos 1. Dá para colocar em outro formato, multiplicando por z sobre z aqui. Então isso daqui vai ficar igual a 1 menos z na menos ATS sobre z menos z na menos ATS. Então vejam, esse sistema de primeira ordem então ele é mapeado assim, ó. Vejam que esse polo aqui então ele vai ficar em E menos ATS, então o valor de A aqui, que era o polo do contínuo, agora vai ser em A na menos ATS, ok? Bom, agora vamos fazer uma comparação aqui do modelo discreto e o modelo contínuo, tá? Deixa eu apagar aqui. Então olha só, pessoal, vou colocar esse aqui para cima aqui também, o discreto. Vai ficar GD Z 1 menos Z na menos ATS dividido por Z menos Z na menos ATS. Ok? Bom, então olha só, se a gente fizer uma análise aqui de lugar das raízes, então lembrando que lugar das raízes continua a mesma lógica, as mesmas estratégias que a gente usava no lugar das raízes para o contínuo, a gente vai usar no projeto para o discreto. Então vejam, no contínuo aqui, um sisteminha de primeira ordem como esse, eu saio aqui em malha aberta, né, em menos A. Então quando eu fecho a malha, o lugar das raízes fica assim, né? Então esse polo só se desloca
variando o ganho, né? Só se desloca então para a estabilidade, fica cada vez mais rápido e sempre estável. Vamos ver aqui no discreto. Então vejam, eu tenho aqui o círculo unitário, né? Faz de conta que isso aí é um círculo. Então eu vou ter aqui um polo em E na menos ATS. Vai ser um polo aqui assim, né? Deixa eu colocar aqui na mesma cor. Vou ter o polo aqui. E vejam, o lugar das raízes vai ficar assim, ó. Agora olha só a diferença aqui, né, pessoal? Como eu aumento o ganho aqui, ó, meu sistema vai ficando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. A partir daqui aparece uma oscilação daquele efeito de ringing, né? Que a gente já viu na outra aula. E até o ponto em que ele fica instável. Então vejam, no contínuo o meu sistema nunca ficava instável, né? Sempre estável, só mais rápido. No discreto, por causa da influência da introdução aqui no modelo do sustentador de ordem zero, vejam que o meu modelo agora, se for aumentando o ganho, ele passa a ter ringing, oscilação, e pode ficar até instável aumentando o ganho. A partir de um certo ganho ele fica instável. Esse é o efeito que o sustentador coloca no modelo. Ok? Então vejam que agora eu tenho o meu modelo discretizado com o sustentador, e vejam que eu posso fazer o projeto, agora usando aqui o lugar das raízes ou outros, com o modelo correto da minha planta. Ok? Bom, então a gente vai usar esse modelo, anotem, a gente pode aplicar isso para qualquer modelo. Então, a GD de Z vai ser igual a 1 menos Z na menos 1, transformado a Z de G de S sobre S. Ok? Eu fiz aqui na mão, é um pouquinho trabalhoso, se for um sistema maior, né? Mas dá para fazer. E a gente também vai ver que dá para fazer isso no MATLAB com um comando simples, né? O C2D aqui, contínuo para discreto. Aí você vai colocar lá a G de S que você definiu, o período de amostragem, TS e o método. O método default já é o sustentador de ordem zero, mas você pode definir para garantir lá ZOH, assim, entre aspas. Tá? Então, eu posso discretizar a minha planta já com sustentador de ordem zero usando esse comando simples do MATLAB aqui. Ok, pessoal? Bom, então o próximo passo agora, que eu tenho a planta discretizada, é eu definir os parâmetros de projeto, meu controlador, e analisar aqui, por exemplo, pelo lugar das raízes. Então, uma coisa que a gente tem que ficar claro, apesar do lugar das raízes ser igual para os dois, eu tenho que me atentar para as diferenças dos sistemas discretos, tá, pessoal? Então, por exemplo, como a gente via aqui a relação de xi, né? Então, eu fazia assim e achava que a relação de um xi, né? Porque o xi era proporcional a esse ângulo aqui. Aqui no discreto, pessoal, ele vai ter um formato assim, ó, mais ou menos assim, tá? Para valores diferentes de xi aqui, ó, tá? Xi 0,4, 0,5 e assim por diante. Tem um mapeamento um pouco diferente. Vejam que a parte algébrica a gente vai usar a mesma coisa, né? Identificação de triângulos, igualzinho no lugar geométrico das raízes. Só tem um mapeamento um pouco diferente dos lugares em que eu estou tratando. Ok? Outra relação também é que aqui, se eu quero um polo 2 vezes mais rápido que A, eu boto 2A, né? Aqui vai ser diferente, né? Então vejam que quanto mais para cá, mais rápido, né, o sistema. Então, assim como mais para cá, mais rápido, mais aqui para a origem ele é mais rápido. Então a gente vê sistemas, por exemplo, esse sistema aqui de fora, ó, é mais lento que esse sistema, que os polos aqui dentro desse círculo, né? Então são essas questões que a gente tem que ir avaliando. Então, se eu quero um polo 2 vezes mais rápido que A, eu faço 2 vezes A. Aqui não, porque eu tenho na potência, né? Então, polo 2 vezes mais rápido aqui é igual a polo 10 vezes mais rápido menor aqui, ok? Então, tem que tomar esses cuidados, mas as outras relações de triângulos que a gente for fazer para o lugar das raízes vão ser iguais, tá? Bom, e daí como é que eu faço? Por exemplo, foram passados requisitos lá, né? A gente passava um requisito de sobressinal, por exemplo, eu quero um overshoot menor do que 20%, né?
Aí a gente definia lá que isso daqui vai ser um QC de 0,45, né? Às vezes colocava até 0,5 e tal. Dava um tempo de estabilização de 5% lá, que é 3 sobre xi ômega n, né? E a partir disso eu achava um xi ômega n e achava um polo, onde eu queria colocar os polos dominantes de segunda ordem, certo? Para o projeto do discreto a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar os requisitos como se ele fosse contínuo. E aí vamos supor que eu acho um polo lá que eu quero colocar ele em, sei lá, 0,5 mais ou menos 0,5J. Ok? Bom, então vejam, esse daqui é um requisito. Deixa eu botar um valor maior para ficar mais claro que é contínuo, né? Então vamos supor assim, menos 1 mais ou menos 10J, valor contínuo aqui. Aí a gente quer descobrir, quer discretizar esse polo aqui para achar o polo de segunda ordem, um sistema de segunda ordem que tem esses requisitos aqui para mim, tá? Então vamos supor, aqui eu só vou botar 5 para ter um xi de 0,45, aqui é 2 vezes esse valor, mais ou menos, tá? Bom, então daí pessoal, para eu achar o equivalente desse polo aqui que vai obedecer os requisitos que eu quero, ou seja, os meus polos de malha fechada dominante de segunda ordem desejados, eu vou fazer essa relação, né, entre Z e S, que é Z igual a E na S TS. Essa daqui é a relação, né, entre a transformada Z e a transformada de Laplace quando a gente redefiniu lá a exponencial, né? Bom, então vejam, para eu achar esse requisito, então eu só troco esse polo aqui, ó. Eu faço Z é igual a E elevado aqui na menos 5 mais 10J vezes TS, ok? Coloco lá na calculadora, executo isso daqui e eu vou ter um valor lá de um polo, né? E aí vai ser, sei lá, que vou chutar um valor, né? Sei lá, 0,9 mais ou menos 0,08J, por exemplo, né? Algo do tipo. Tá? Então, daí eu pego lá esse requisito, vou marcar aqui onde que eu quero o meu polo desejado de malha fechada, os meus polos dominantes de segunda ordem, e aí faço o lugar das raízes da planta que eu tenho aqui e vejo se eu consigo chegar, coloco um controlador e vejo se eu consigo chegar. Ok? Então, os passos, resumindo os passos para fazer o projeto discreto. Então eu discretizo a planta com o sustentador de ordem zero, ok? Então, primeiro passo, discretizo G de S com o sustentador de ordem zero. Então, a partir dessa equação aqui, ó, vou chamar ela aqui, ó, de 1, ó. 1, ok? Beleza? Depois, a partir dos requisitos, eu acho os polos de malha fechada desejados. Polo, malha fechada desejados e discretizo com isso daqui, ó, com 2, ok? E depois eu uso o método de projeto desejado, tá? Por exemplo, o LGR aqui, né? O lugar das raízes, lugar geométrico das raízes, tá? Então beleza, tem os requisitos, tem os polos, daí eu pego lá a planta, coloco os polos de malha fechada e as regras para fazer o lugar das raízes é o mesmo. Beleza? Então tá, pessoal. Agora então vamos aplicar isso num exemplo para ficar mais claro.
Bom, pessoal, então para a gente exercitar aqui, vamos fazer um exemplo. Então vamos imaginar aqui o exemplo de um drone, só o controle de altitude aqui do drone, tá? Então vamos supor que ele não vai fazer esse movimento, só vai controlar aqui a altura que ele está do solo, tá? Vamos chamar essa variável de x. Então vejam que para simplificar esse problema, apesar de eu ter 4 motores aqui, a gente, como está fazendo só esse movimento de subida, a gente pode imaginar um motor equivalente aqui no centro, certo? Bom, então se eu colocar um motor equivalente aqui no centro, vai ficar assim, né? Vai fazer esse movimento aqui. Então essa equação diferencial aqui, né? Então ele vai ser igual a massa vezes essa aceleração em x aqui, então mx dois pontos, é igual ao somatório das forças aqui, né? Então vai ter uma força de empuxo. Vamos imaginar aqui, eu tenho um empuxo aqui, né? Tá? Uma força de empuxo. E vamos imaginar aqui também vou botar uma variável aqui, né? Uma constante. Mais uma outra constante com uma outra entrada aqui de perturbação, por exemplo, o vento, né? Vai fazer com que o meu sistema perturbe. Ou também pode ser uma carga, né? Que eu coloco no meu sistema, uma carga constante. Ok? Bom, então vejam se esses dois aqui são entradas e aqui duas constantes. Se eu aplicar a transformada de Laplace aqui, então vai ficar assim, a minha x de s, né? Vai ser igual a vamos ver aqui, alfa sobre m dividido por s quadrado, vezes a entrada e de s, mais beta sobre m aqui, da minha q de s sobre s quadrado. Ok? Então vamos imaginar que essa constante aqui, para ficar mais simples, vamos imaginar que ela dá 10 aqui pra gente, e essa constante aqui vai dar 1. Tá? Só para simplificar os nossos cálculos aqui. Então vejam, esse tipo de modelo aqui então ficaria assim, né? Vai entrar aqui eu tenho um valor aqui de 10, tem um somador aqui que é a entrada da perturbação, então aqui é o meu Q de S, aqui é a entrada do meu empuxo de S, aqui vai ser a minha G aqui, que é 1 sobre S quadrado, né? Tá? E aqui eu tenho a minha Y de S. Ok? Beleza? Vejam que aqui eu tenho a entrada do motor, que eu teria uma tensão aqui, né? Eu tenho aqui uma velocidade, né? Ômega S. Então eu poder até colocar isso aqui em função de ômega, né? Que é em função dessa velocidade, isso aí ia mudar as minhas constantes aqui, ó. Então, por exemplo, eu coloco aqui em função de ômega, ó. Aqui vai ser ômega e ia mudar ali as minhas constantes, tá? Ou seja, essa dinâmica aqui da velocidade para gerar uma corrente, para gerar um torque no motor, são dinâmicas muito rápidas, essa dinâmica elétrica, né, pessoal? Então são polos muito rápidos, a gente acaba considerando que eles já, como eles são muito mais rápidos, eu acabo modelando apenas como um ganho que vão estar aqui dentro, né? Beleza? E essa aqui é a dinâmica mais lenta, que é a que vale a pena ser modelada aqui para o problema. Bom, então tá. Então vejam que aqui eu tenho agora a entrada, então como eu vou fazer um controlador discreto, aqui eu vou ter mais um elemento que é um sustentador de ordem zero, certo? E aqui então eu teria o meu ômega aqui de Z, né? Depois o sustentador vira um ômega de S e assim por diante. Então coloco um controlador e fecho a malha. Ok? Bom, então vamos ver aqui quais são os requisitos. Então vamos imaginar aqui um T de 5% menor ou igual que 300 milissegundos. Ok? E vou colocar aqui também um overshoot menor ou igual do que 20%. Ok? Bom, então, pelos passos ali que eu dei para vocês,
a gente tem que primeiro discretizar a planta, né, com o sustentador. Então vamos discretizar aqui a planta com o sustentador. E aí eu vou obter... Vamos ver como é que vai ficar então essa discretização. Vou fazer assim, né? A G de Z vai ser igual então a 1 menos Z na menos 1, transformada a Z de 1 sobre S ao cubo. Tá? Beleza. Então, se eu aplicar isso daí, pessoal, e daí a gente tem também que descobrir primeiro, antes de fazer isso daqui, vejam que eu tenho que, para aplicar essa transformada Z aqui, eu vou precisar de definir um período de amostragem, né? Um TS. Então vejam, para definir o período de amostragem, eu vou avaliar aqui o tempo de estabilização é de 300 milissegundos, então eu vou fazer alguma coisa mais rápido que isso, né? Então eu posso imaginar aqui fazer ele 20 vezes mais rápido que o tempo de estabilização, por exemplo. Então ele vai ficar 300 dividido por 20 igual a 15 milissegundos, né? Então eu posso, vamos definir um TS aqui, ó, igual a vamos botar assim 0,3, né? 0,3 dividido por 20, que isso daí vai dar então igual a 15 milissegundos, 0,015. Ok? Então vamos definir esse período de amostragem aqui, ó. E aí a gente consegue discretizar isso daqui. E aí essa discretização vai ficar assim, ó. Colocando no MATLAB, GD de Z vai ficar igual. Aqui só lembrando então que é 10, na verdade, sobre S ao cubo, né? Tem esse 10 aqui. Então ele vai ficar 1,1 vezes 10 na menos 3 aqui. Z mais 1 sobre Z menos 1 ao quadrado. Ok? Beleza, pessoal. Então essa aqui é a minha G discretizada já com o lugar, já com o sustentador de ordem 0. Tá? O próximo passo então é, a partir dos requisitos, achar onde eu quero os polos dominantes de segunda ordem discretos, né? Então vejam aqui, eu tenho esse tempo de 5%, que é 300 milissegundos. Então vejam, 3 sobre xi ômega n, 3 sobre xi ômega n vai ser igual a 300 milissegundos, 0,3. Então xi ômega n é igual a 3 sobre 0,3, que é igual a 10, né? Beleza? Então, se xi ômega n é igual a 10, o overshoot de 20% eu posso botar 0,45, né? Então, vou colocar aqui um xi de 0,45. Logo, eu vou conseguir encontrar um ômega n também, né? Então, eu coloco aqui xi 0,45, ômega n então vai ser igual a 10 sobre 0,45, tá? Então, tendo esse xi ou esse ômega n, eu consigo colocar na forma padrão e achar o polo onde tem que estar os meus polos dominantes de segunda ordem. Então, meu S aqui vai ser igual a menos 10 mais ou menos 20J, tá? Então, lembrando, é só eu colocar lá, né, S quadrado mais 2 xi ômega n S mais ômega n quadrado. Já tenho xi ômega n, acho as raízes, tem aqui, ok? Beleza, agora esses aqui são os meus polos desejados de malha fechada do contínuo. Para aplicar isso aqui para o discreto, então, Z igual a E na ST, S. Logo, isso daqui então, Z vai ser igual a E elevado na menos 10, aqui vou escolher um dos dois, né, mais ou menos 20 J, tá? Vou botar aqui mais 20J,
vezes o TS, que é 0,015, tá? Então, beleza. Calculando isso daqui, então, eu vou ter os meus polos de malha fechada para o discreto, que vai dar, deixa eu pegar aqui, 0,82 mais ou menos 0,25 J. Tá? Então esses são os polos de malha fechada que eu preciso colocar para atingir os meus requisitos. Ok? Beleza, pessoal. Então agora o terceiro passo que eu tinha colocado aqui é a gente fazer o método escolhido. Vamos fazer pelo lugar das raízes, né? Vou deixar aqui a planta. Então vejam, vou fazer aqui, vamos fazer o lugar das raízes, fazer um esboço, depois a gente vai para o MATLAB, né? Vamos fazer assim então. Tá? Menos 1, menos 1. Então vejam, pessoal, o lugar das raízes aqui vai ser igual. Então, eu vou ver quais são os polos e os zeros no meu controlador, no primeiro da minha planta, né? Então vejam, eu tenho dois polos em 1. Então aqui, ó. Tá? Dois polos em 1. Tenho um zero em menos 1. Beleza? E um ganho. Tá? Então aqui o lugar das raízes, pessoal, vejam, tenho 3 elementos aqui, né? Então isso aqui ficaria assim. Esses dois, então, eles vão se encontrar aqui em algum ponto. Assim. Vai um polo para cá e outro polo para lá. Ok? Bom, então a gente tem que colocar um controlador aí no nosso sistema e fazer o lugar das raízes entortar e chegar lá nos meus requisitos. Ok? Então, nesse exemplo, vamos tentar projetar com um controlador do tipo PID, ok? Então, um controlador do tipo PID discreto, se vocês lembrarem, o controlador no contínuo a gente fazia com 2 polos, 2 zeros e um ganho, né? Basicamente, quando eu olho do ponto de vista de polos e zeros. Então, no discreto vai ser a mesma coisa. Eu vou ter aqui o meu PID, ó. Então, vai ser um ganho, um KC, 2 zeros, né? Então vamos fazer assim um Z menos Z1, Z menos Z2. E eu tenho um polo em um integrador, né? Z menos 1. E tem um filtro derivativo que a gente pode colocar um filtro lá no infinito, né? Vamos supor assim, que seria um Z em 0, ó. Poderia colocar aí na forma mais genérica um Z menos um F1, tá? Mas em geral a gente acaba colocando esse polo aqui em 0, que funciona bem para o PID e é um parâmetro a menos de ajuste, tá? Então beleza, pessoal, se a gente for colocar o controlador PID aqui então, eu vou colocar do PID, eu vou colocar em outra cor aqui, ó. Então veja, eu tenho mais um polo em 1, então mais um aqui, ó. 3 polos em 1, tenho um polo em 0, e agora eu tenho 2 zeros para colocar no meu sistema, tá? Beleza, então basta agora eu ajustar esses 2 zeros para ajustar o controlador. Aonde que estão os polos desejados de malha fechada? Aqui, ó, em 0,82, então vamos supor que é algo aqui assim, 0,82 mais 0,25, então vamos pôr aqui, ó, né? Pegar um polo assim, claro que tem o complexo conjugado aqui. Então, para fazer esse projeto, pessoal, a gente tem que achar lá o critério de fase, né? Então, a partir do critério de fase, a gente vai juntar aqui. E aqui eu tenho 3 retas, né? Então, beleza, eu primeiro acho quanto de fase está faltando no meu sistema e depois eu calculo
onde que eu coloco os outros zeros para compensar e o meu lugar das raízes passar exatamente nesse ponto, né? E depois, a partir do critério de módulo, eu calculo o ganho que eu tenho que colocar para ele parar exatamente aqui. Ok? Então, passo agora para descobrir. Vejam que agora é o lugar das raízes, né? Então, tudo que a gente usava lá no contínuo, a gente continua usando aqui. Já está discretizado, já está tudo certo. Agora é fazer lugar das raízes. Então, basicamente, como eu tenho 3 polos aqui, os polos são negativos, então isso aqui vai ficar menos 3 vezes. Então, eu posso calcular esse triângulo aqui, né? Tá? Então, isso aqui e esse aqui vai ser, esse ângulo é o complemento aqui, né? Então, isso daqui vai ser 180 menos o arco tangente. Esse ângulo aqui, então, vai ser essa altura, que é 0,25. Dividido por essa diferença aqui, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vejam, se aqui é 0,82, né? Então aqui vai ser 0,18. Ok? Beleza? Menos, aí eu tenho esse ângulo aqui. Então vai ser esse comprimento aqui, o arco tangente do cateto oposto, de 0,25. Dividido por 0,82, menos o arco tangente de 0,25 dividido por 0,18, mais, agora eu tenho um zero aqui, né? Então vai ser o arco tangente 0,25 dividido por esse comprimento aqui, então vai ser 1 mais 0,82, então 1,82. Aí continuo aqui mais o ângulo que eu quero achar, φ, tem que ser igual a menos 180 graus, certo? Beleza, então fazendo essas contas aqui, a gente vai chegar à conclusão aqui que φ é igual, então φ aqui vai ser igual a 206,38 graus. Então aqui, pessoal, a gente tem que colocar 2 zeros, né? Tem que colocar 2 zeros que deem essa contribuição angular. Para facilitar, a gente pode colocar os 2 zeros no mesmo ponto, onde cada um deles vai ter uma contribuição angular de φ sobre 2, que vai dar igual então a 103,19 aqui, né? Tá? Então vejam, pessoal, a posição desses 2 zeros é um ângulo obtuso, né? Então tá mais aqui que 90 graus. Vou colocar os dois aqui no mesmo lugar. Tá? Daí vai ser a contribuição angular deles aqui. Então faço também um triângulo aqui, né? Eu já tenho essa distância, descubro essa a partir do arco da tangente desse ângulo aqui. Então calculando isso daí vai dar que a posição do zero vai ser em 0,88, tá? Beleza, então com isso eu já consigo calcular a posição aqui do P e D. Então eu vou ter um KC aqui, ó. O P e D então vai ser igual a um KC. Aqui vai ser Z menos 0,88 ao quadrado, a posição dos dois zeros. Um polo em zero e um integrador. E agora basta eu achar esse ganho, né? Qual é o ganho que eu tenho que colocar para que o lugar das raízes pare, né, exatamente nesse ponto. Então eu uso agora o critério de módulo, né? Então vai ser o módulo lá de C de Z, G, D de Z, tem que ser igual a 1, né? Quando o Z é igual ao Z desejado ali, que é esse aqui, né? 0,82 mais 0,25. Então aqui vai estar um KC com esse valor aqui, o GD, e isolo e eu vou substituir os valores e eu vou encontrar um KC aqui de
181. Tá? Estou passando mais rápido esses passos porque vocês já viram o lugar das raízes antes, né? Então só relembrando. Então eu tenho um KC aqui de 181, beleza? Então eu posso substituir aqui. Então está projetado o controlador, tá pessoal? Então se a gente analisar, fizesse o lugar das raízes agora resultante, né, desse controlador aqui que a gente projetou, ele ficaria algo parecido, né? Eu venho um polo aqui, ó, aqui é lugar das raízes, aí aqui é lugar das raízes, aqui é lugar das raízes. Então vejam, vem um polo para cá, para esse zero, esse polo para esse zero, e outros dois polos aqui eles fazem assim, abaixa um pouco aqui e depois sobe. E aqui é a mesma coisa, né? Tá? Então dois polos vêm aqui, um para esse zero e o outro para o infinito, esse polo para cá, esse polo para lá. Ok? Isso fazendo da referência para a saída, tá pessoal? Então vejam que aqui também a gente vai ter um problema, que a gente vai analisar depois. Vejam que eu projetei ele todo para ser dominante de segunda ordem, mas eu vou ter um polo mais lento aqui, ó. Então ele vai ser dominante, vou ter um polo dominante aqui mais lento, ó. Então a minha resposta vai ficar um pouco diferente da que eu projetei, tá? E a gente tem que avaliar isso. Vou ter outro problema também com relação à rejeição de perturbação, tá? Então esses são problemas esperados e a gente consegue fazer um ajuste fino daí com ferramenta computacional, ok? E a gente pode analisar esse projeto melhor com o MATLAB. E daí fazer um ajuste fino aqui e avaliar o que a gente pode fazer, ok? Então depois a gente vai para o MATLAB e vai avaliar melhor aqui o projeto, mas eu já tenho um projeto preliminar. Então o que eu quero que fique desse exemplo de projeto aqui, então é que eu segui aqueles passos de discretização da planta com o sustentador de ordem zero. A gente pegou os requisitos de projeto como fazia da mesma forma com o sistema contínuo. Daí eu uso a relação entre Z e S e descubro qual é o meu polo de malha fechada desejado do discreto. Ok? Defini também aqui o período de amostragem, lembrem-se, é super importante. E depois o método de projeto, aqui o método de lugar das raízes, foi exatamente igual ao que a gente fazia para o contínuo, né? Todas as regras ainda continuam valendo, eu só tenho que tomar cuidado com as manipulações aqui do sistema discreto. Ok, pessoal? Próximo passo daí é ir para o MATLAB e a gente fazer o ajuste fino aqui do controle, fazer as análises da resposta integral e para referência e a resposta para perturbação. Ok? Então tá, até a próxima.